Olá, boa noite, a paz a todos. Chegando para a meditação na Palavra de Deus, lendo 2 versículos no livro de Atos, capítulo 8, versículo de número 5 e versículo de número 35. Assim está escrito: E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. 35. Então Filipe, abrindo a sua boca e começando nesta escritura, lhe anunciou a Jesus. Esses 2 versículos como texto base para a nossa meditação, falando sobre a pregação da palavra como prioridade no culto. Nós encontramos aqui Filipe já nos primórdios da igreja, quando começou, após o Pentecoste, saírem por toda parte, conforme Jesus disse, pregando o evangelho, pregando a palavra, fazendo uso da palavra de Deus, uso das orientações que Jesus deixou como fonte da pregação para que as pessoas pudessem tomar conhecimento. E é através da pregação que se faz a proclamação do Evangelho. Quando o profeta Isaías, usado por Deus, deixou escrito no capítulo 53, quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor. Então, a palavra de Deus é prioritária na pregação. A pregação da palavra de Deus é importante ter como fundamento a pregação a palavra de Deus, porque ela é o conteúdo confiável, de credibilidade e que traz resultados que vão, evidentemente, glorificar o nome santo e poderoso do Senhor Jesus. Então, nós entendemos como pregação a proclamação da palavra de Deus, seja através da exposição, do ensino ou da pregação em si. A pregação visa alcançar o coração. O ensino, ele visa alcançar o entendimento para a formação de valores espirituais. Então, nós entendemos que quando a palavra de Deus está sendo pregada numa reunião de culto, na verdade, ela está trazendo como propósito principal a proclamação de Jesus pelo Evangelho e também ela vai trazer a edificação para moldar os valores espirituais e eternos na vida daqueles que se chegam a Cristo Jesus. Então, quando observamos aqui, Filipe lhes pregava a Cristo. Ele era um pregador cristocêntrico, porque Cristo é o centro da Escritura Sagrada, do plano, do propósito de Deus. Portanto, toda pregação tem que fundamentar-se em Cristo. Pode-se começar em qualquer texto ou lugar da Escritura Sagrada, porque toda a Escritura foi escrita em função da obra de Jesus. Todo o Antigo Testamento foi a preparação, desde quando Deus criou todas as coisas e houve a transgressão, o pecado, o Senhor prometeu ali que da semente da mulher nasceria um, e todos os demais escritores sempre vieram apontando para Cristo, que havia de vir, através dos símbolos que ficaram registrados na Escritura Sagrada. Então, tudo apontava para Cristo, para o futuro que estava por chegar. Quando Jesus veio, realizou, cumpriu-se tudo quanto na Escritura estava escrito a respeito dele, Jesus veio, realizou aquele cumprimento. A partir de agora, todos quantos pregam o Evangelho olham agora para o que aconteceu lá no Calvário, quando Jesus veio,
e consumou a obra da redenção. Então agora os nossos olhares estão voltados para Cristo. Tanto do Antigo Testamento olhavam para o futuro, para Jesus que havia de manifestar-se em corpo humano. Nós que vivemos séculos depois de Cristo, olhamos para o passado, aonde isto aconteceu, e ali está o fundamento para a nossa vida de fé, para a nossa salvação e o conteúdo para a proclamação da palavra de Deus. Portanto, a palavra de Deus, ela é útil, ela é necessária, ela é poderosa, ela é viva, ela é eficaz. Existem outros elementos que são indispensáveis no culto, como seja o cântico, a oração, tudo isto faz parte. Mas tanto os cânticos quanto a oração, eles vão buscar elementos na pregação, na palavra. Então, a palavra é prioritária na pregação do Evangelho, na pregação a respeito de Jesus. Toda oração se fundamenta no que está escrito na palavra. Todo hino é inspirado em função do que está registrado na palavra de Deus. Então, pregar a Cristo significa pregar essencialmente a palavra sem nenhuma mistura, sem nenhuma falsificação, unicamente a palavra de Deus. E a pregação é este o intuito de proclamação, declaração, anunciar. E isto fazendo com amor. E a palavra de Deus chama aqui a pregação como sendo a palavra da fé. Lá em Atos, no capítulo de número 10, o apóstolo Paulo deixou registrado a seguinte expressão. Capítulo 10 e o versículo de número 8. Mas que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. Então, a nossa pregação, ela está envolvida com a fé, que essa mesma palavra gera em nós. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Então, quando Filipe estava anunciando a Cristo, pregando a Cristo, falando a respeito de Jesus, baseando-se na Escritura, tudo quanto ela registra sobre a pessoa e obra de Jesus, este é o conteúdo da pregação. Qualquer outro conteúdo que não leve em consideração ou que não leve até Cristo Jesus, está realmente faltando alguma coisa. Como disse em princípio, pode começar em qualquer texto, mas aquele texto vai estar sempre apontando para Cristo. E quando falamos do texto e apontamos para Cristo, conforme Filipe fez aqui, o eunuco estava lendo o livro do profeta Isaías, que ele não estava entendendo nada. Mas Filipe, que já tinha conhecimento destas coisas, quando ele foi convidado, então diz assim, então Filipe abrindo a boca e começando nesta escritura. Então o fundamento da pregação de Filipe era a palavra de Deus. Começando nesta escritura, lhe anunciou a Jesus. Jesus é o tema principal da escritura, portanto, da pregação. Toda pregação, ela deve ser cristocêntrica, bíblico-cristocêntrica. Deve estar fundamentada na Bíblia e apontada para a pessoa de Cristo. Este deve ser o padrão da pregação bíblica. E o lugar dela no culto é que ela seja a prioridade. Nós observamos na liturgia dos cultos e muitas das vezes ficamos a pensar, porque desenvolve-se um culto de 2 horas,
2 horas e meia. Começa-se com uma pequena oração e depois vem os cânticos, e os cânticos tradicionais, depois vem os cânticos de grupos, de conjuntos, solos, enfim. E quando já está chegando quase que perto do término da reunião, então anuncia-se: agora vamos para a melhor parte do culto. Vamos ouvir a pregação da palavra de Deus. Bem, se é a melhor parte do culto, por que deixar para o final? Então, estamos dizendo uma coisa e fazendo outra, porque a melhor parte nunca se deixa para o final. O próprio mestre Sala, quando Jesus multiplicou a água em vinho, porque o vinho tinha acabado, e ele disse: todo homem põe primeiro o bom vinho. Quer dizer, as coisas melhores primeiro, depois o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho, porque foi a transformação realizada por Jesus. Então, se é a melhor parte, se é a parte mais importante, ela deve ocupar um lugar melhor no desenvolvimento do culto e nunca ficar uma coisa para o final. Porque depois de tanto tempo de cânticos, as pessoas já estão praticamente saturadas e já não tem mais aquela mesma comprometimento de atenção na palavra que vai ser pregada, e pode muitas das coisas que forem pregadas não serem absorvidas pelas pessoas porque ficou para o final. E tudo que fica para o final, muitas das vezes, perde-se muito da essência, porque já vem o cansaço, vem a distração e a preocupação com o término. Então, todas estas coisas influem de maneira negativa. Então, é importante que, sendo ela a prioridade do culto, a pregação, ela deve começar muito antes do final. E nós observamos que o próprio Deus, ele está na palavra. E o importante para nós não é que o final do culto somente seja isso, mas que aquele culto todo seja permeado com a pregação da palavra de Deus. Um hino, às vezes, traz uma mensagem centrada na Escritura. Uma oração, ela é centrada na Escritura. Mas a pregação, ela tem que ser totalmente comprometida com a Escritura. E as fontes externas, elas não devem ocupar lugares primordiais na pregação. Deve ser como um reforço, algo para um esclarecimento, mas o ponto central é a Escritura e tão somente a Escritura. Veja, por quê? Porque o poder de Deus opera na palavra. Então, quando nós pregamos a palavra, o poder de Deus se manifesta. E ao manifestar-se o poder de Deus, este poder vai manifestar-se, em primeiro lugar, para a salvação dos pecadores. Segundo lugar, para capacitar o crente a vencer o inimigo. Em terceiro lugar, ele será um poder purificador. Em quarto lugar, é um poder que vai corrigir a nossa conduta para ela adequar-se de acordo com o que está estabelecido na palavra de Deus. E tudo isto acontece através da pregação. A pregação expositiva da Escritura é um dos melhores meios para se transmitir a palavra de Deus, porque ela vai expor o que está dentro daquele texto bíblico. E conforme eu disse, a obra de Deus, ela se fundamenta na pregação. Sem pregação, não tem a edificação na obra de Deus. Como vai haver a edificação se falta o elemento primordial, que é a palavra de Deus?
Então, a palavra de Deus é todo o conteúdo da pregação. Então, esta pregação, ela deve ser feita no temor do Senhor, em plena obediência a Ele e observando que a proclamação da palavra é uma orientação dada pelo Senhor Jesus para que fôssemos e pregássemos o Evangelho, portanto, o que está na Escritura, e centrando na pessoa de Jesus Cristo. Portanto, uma pregação de natureza cristocêntrica. E o lugar aonde encontramos estes recursos é na Bíblia. Por isso, uma pregação bíblico-cristocêntrica. Então, quando Paulo aconselhou a seu filho na fé, Timóteo, disse a ele que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda longanimidade e doutrina. Então, tudo isto era feito mediante a pregação da palavra de Deus. Então, pregar a palavra de Deus é a sublime missão da igreja, como diz a verdade prática da lição a ser estudada. É por intermédio do ministério da palavra que vidas são salvas, transformadas e edificadas. Então veja o valor da pregação da palavra de Deus. Então, esta pregação, ela vem como uma resposta de Deus para a geração atual, a geração sem Deus, e a palavra de Deus como proclamação, ela vem para notificá-los, dar-lhes a conhecer o plano, o propósito de Deus, a condição em que eles estão e o que Cristo fez para a salvação. Isto só é possível através da pregação da palavra de Deus. Portanto, a Escritura, a Bíblia, ela é o fundamento, o elemento principal da pregação. É a base por onde se sustenta a pregação. Então, nós entendemos aqui quando Filipe pregava a Cristo, porque ele entendeu que aquela era a maneira correta de fazer a pregação, visto que eles estavam em nome de Jesus, debaixo da autoridade e do poder que Jesus conferiu a eles para irem adiante fazendo este importante trabalho. Então, a proclamação da palavra de Deus e a instrução daqueles que se convertem para levá-los ao crescimento, ao amadurecimento, maturidade espiritual, tudo isto acontece quando há o exercício da pregação da palavra de Deus. Portanto, pregar a palavra é pregar o que os escritores sagrados deixaram registrados conforme a inspiração que Deus deu a cada um deles. Então, Filipe era um destes. Por isso que quando ele chegou em Samaria, diz-nos a palavra de Deus, dizendo assim: mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. Então a pregação dele era escriturística, bíblica e era cristocêntrica, apontando para Cristo. E o resultado? E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. E havia grande alegria naquela cidade. Então veja o resultado da pregação da palavra de Deus na cidade de Samaria. Observe, as multidões prestavam atenção. A palavra despertava a atenção daquelas pessoas.
Sempre a palavra de Deus vai despertar a atenção das pessoas, porque a palavra de Deus é uma palavra diferenciada, não é uma palavra morta, não é uma palavra vencida, mas é uma palavra viva, é uma palavra poderosa. E o escritor aos Hebreus, ele deixou registrado da melhor maneira que lhe foi possível, dizendo: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Então observe, a palavra viva e eficaz, esta é a palavra da pregação. Portanto, quando estamos pregando a palavra de Deus, estamos pregando uma palavra viva, eficaz, poderosa, uma palavra que realiza, que atinge o alcance necessário que lhe está proposta. Quando Deus falou através de Isaías, ele disse: assim será, a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Então, a palavra de Deus, ela nunca se perde, é uma palavra poderosa, frutífera, viva. Portanto, a pregação deve estar fundamentada na palavra de Deus. Toda pregação que tem como elemento principal a palavra de Deus, esta pregação, ela vai trazer impactos, vai causar mudanças, vai atrair vidas a Cristo, e estas vidas serão salvas, perdoadas, regeneradas e transformadas. Tudo isto em função do poder que há na palavra de Deus. É por isso que há necessidade de pregar, mas prega a palavra. Não é pregar a minha experiência, não é pregar a sua experiência, não é pregar uma história, é pregar a palavra de Deus. Quando nós pregamos a palavra de Deus, Deus se faz presente na sua palavra e os resultados começam a aparecer. A palavra é o fundamento. Tirando-se a palavra, tira todo o fundamento e firmeza da igreja e do povo de Deus. E, infelizmente, em alguns lugares, a palavra não está tendo a primazia que lhe é própria, não está tendo a sua peculiaridade no ambiente de culto. Ela tem ficado quase que no esquecimento. E muitas das vezes utiliza-se um texto e fala-se de um assunto corriqueiro do dia a dia, totalmente adverso ao que a palavra está dizendo. E não é esta a maneira correta. A pregação é abrir o livro, abrir a palavra de Deus diante das pessoas, como Esdras fez àquela época. Abriu e começou a ler, e lendo explicava. As pessoas ouviam a leitura, ouviam a explicação e compreendiam o que se esperava delas. E aquela palavra moveu aquelas vidas que, por um espaço de quase de 6 a 8 horas de leitura bíblica com explicação, aquele povo sentiu-se convencido, quebrantado, e se comprometeram a servir a Deus. Choraram, se arrependeram, confessaram os seus pecados diante do Senhor. Houve uma mudança completa naquelas vidas. Resultado da palavra de Deus. Observe sempre que quando há alguém na responsabilidade da pregação no culto e que ele utiliza-se tão somente da palavra de Deus
e procura explicá-la dentro do que ela está dizendo, de maneira clara, se fazer compreensível e as pessoas entenderem e fazer a aplicação, veja o resultado daquela pregação na vida das pessoas. O resultado é visível. Agora, observe quando alguém utiliza somente um texto da palavra de Deus, como que se fosse um chamarisco, e, portanto, desenvolve um assunto totalmente adverso daquele assunto. Observe qual é o resultado. Não se consegue ver resultado nenhum. Mas quando se firma e se fundamenta a pregação na palavra de Deus, com certeza os resultados são visíveis, são aparentes e são permanentes. Então, há o valor da pregação da palavra de Deus. Então, a pregação da palavra como prioridade no culto. Como eu sempre digo, prioridade é a melhor parte. Tudo que é prioridade é melhor. Então, o que é melhor não se pode deixar para o final, porque não se dá a devida atenção a algo que vem para o final. Sempre se deixa para o final as coisas de menos valor. E como é que nós dizemos que a pregação é o mais importante no culto se ela fica para o final do culto? Então é preciso alterar esta liturgia para que a palavra de Deus tenha o lugar central no culto realizado a Deus e que haja tempo suficiente para a leitura, a exposição, interpretação e aplicação daquela palavra. Os 3 pontos é a leitura, dar a conhecer o texto bíblico, explicar aquele texto e aplicá-lo aos dias atuais na vida das pessoas, de acordo com os princípios que ali são descobertos à luz da palavra de Deus. Então, por isso que Paulo pregava a Cristo, e Paulo dizia para Timóteo: pregues a tempo e fora de tempo. Não escolha as melhores oportunidades para pregar, mas pregue em todas as oportunidades que lhe forem favoráveis. Porém, prega a palavra. Esta foi a melhor recomendação que Paulo podia dar ao seu filho na fé, Timóteo, quando há a pregação da palavra de Deus. Vai haver conversões, vai haver edificação dos novos crentes, a edificação da igreja, no seu todo, o conjunto de salvos, a comunidade da fé, a igreja edificada por Jesus, ela se sustenta e se mantém à luz da palavra de Deus. Vai haver a formação de valores, de práticas, de comportamentos, à luz da palavra de Deus, vai dar elementos necessários ao crente agora, em Cristo Jesus, mediante a pregação da palavra, para que ele possa resistir às ofertas e os atrativos de um mundo corrompido, de uma cultura corrompida, de tudo que há neste mundo para comprometer as pessoas. Mas quando há uma pregação séria, com a prioridade da palavra de Deus, aqueles que ali servem ao Senhor, eles vão estar preparados para resistirem com a palavra toda a investida do mal. Observe quando o diabo foi tentar a Jesus, ele tentou usar a palavra de maneira incorreta. Mas Jesus conhecia a palavra. E Jesus disse: está escrito. E com esse está escrito, e dizendo o que estava escrito, Jesus o venceu pelo poder da palavra. Então que possamos dizer: está escrito, assim diz a Escritura, assim diz o Senhor. É o que está escrito. A revelação de Deus está completa. Não há mais nada por completar na revelação da sua palavra. Ela está perfeita. E o Senhor ainda advertiu: não tire e nem acrescente nada
desta palavra. Ela está completa. Então, todas as vezes que nós fazemos referência à palavra de Deus, nós precisamos afirmar o que nela já está escrito, o que nela já foi dito. Já está dito, já foi escrito, é algo que está ali com a credibilidade que lhe é própria e, portanto, nós não podemos colocar nenhuma dúvida na palavra de Deus. Porque quando eu faço uma pregação e eu digo que a Escritura ou o escritor da mesma, ele vai dizer, eu estou afirmando que ele não disse, mas que ele vai dizer. Então, se eu digo que ele vai dizer, se já está dito, eu estou meio inseguro daquilo que está escrito. Eu preciso dizer, como Jesus disse, como está a Escritura. Que diz a Escritura? Que diz? Ele não diz que vai dizer a Escritura. Ele diz, que diz a Escritura? Como está escrito? Como está escrito, quer dizer, já foi escrito, está lá. Nós só afirmamos e trazemos à realidade o que já existe. Portanto, a melhor maneira de referir-se à Escritura numa pregação é dizer, assim diz a Escritura, assim está escrito, assim está dito. Porque vai fundamentar-se em algo que já está construído, fortalecido, como fundamento. E aquilo, portanto, vai me dar graça, credibilidade e certeza, convicção do que estou falando é algo certo. Paulo, quando pregava, ele disse, cri, por isso falei. Ele não disse, vou crer. Ele disse, cri, por isso falei. Ele creu em quê? No que estava escrito, no que estava registrado. Não era algo que ia ser feito, mas algo que já tinha sido feito. Então, nós observamos este ponto e muitas das vezes ficamos a pensar. É preciso dizer, como dizem os próprios servos de Deus, que estão registrados na Escritura, sempre que se faziam referência, ele dizia, como está escrito. Como escreveu, tudo mostrando a coisa já registrada como deveria ser. Então, esta pregação, ela é importante, parte fundamental de um culto. Então, como eu disse, pode-se começar em qualquer lugar o texto da Escritura Sagrada, mas desde que ele aponte para Cristo, que possamos dali trilhar o caminho em direção a Cristo. E existem 3 mensagens que elas nunca devem perder o seu valor, a sua essência, no ambiente de culto. A primeira é a mensagem do Calvário, porque no Calvário fala-nos o que Cristo fez por nós diante de Deus e que hoje estamos salvos em função da obra de Jesus realizada no Calvário. Esta é uma mensagem bíblica que deve ser pregada. O sacrifício de Jesus, a morte de Jesus a nosso favor e os resultados que trazem para nós. A segunda mensagem é a mensagem do Pentecoste, quando o Espírito Santo desceu para ficar conosco para sempre, para habitar em nós, para capacitar-nos para o desempenho da obra de Deus e para a pregação da palavra ser feita na unção e no poder do Espírito Santo. Porque o Espírito que inspirou a palavra é ele que dá-nos a revelação da palavra. Então é muito importante contarmos com isto, o Pentecoste. E a terceira é sobre o arrebatamento, a promessa da volta gloriosa de Jesus. Estes pontos principais devem fazer parte das pregações que são feitas, o Calvário, o Pentecoste e o arrebatamento. Não se deve
esquecer estas mensagens, ocupando com temas da atualidade, entretenimento e outras coisas mais, deixando o principal esquecido diante do tempo. Mas que possamos sempre trazer à memória, na pregação, a obra do Calvário, o efeito do Pentecoste e o futuro que aguardamos, que é o arrebatamento. Então estão aí esses 3 pontos úteis e necessários para uma pregação cristocêntrica. E quando fazemos isto, nós certamente vamos estar ocupando a oportunidade que o Senhor nos dá de fazermos da pregação a nossa função em proclamar, declarar a palavra de Deus diante das pessoas. E a propósito, se você que está ouvindo ainda não conhece a Cristo, este é o momento. A palavra de Deus nos afirma que Jesus veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Portanto, se você está perdido, hoje Jesus te chama para a salvação. Venha a Cristo, seja por ele liberto, perdoado, transformado, salvo e tenha a garantia da vida eterna. E aqueles que fazem uso da palavra de Deus, pregue, mas pregue a palavra. Pregue com graça, pregue com ousadia, pregue com intrepidez, pregue com convicção, pregue com amor a palavra de Deus. Aponte sempre para o Senhor Jesus Cristo e creia na operação de Deus mediante a sua palavra. O compromisso de Deus não é com a minha palavra nem com a sua, é com a palavra dele na nossa boca. Então, quando nós fazemos uso da palavra de Deus, Deus compromete-se com a sua palavra em cumpri-la para a glória e louvor do seu nome. Que Deus em Cristo Jesus continue abençoando-nos, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.